Então, pessoal, mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou falar sobre o HSML 11, né? Que é um fundo de shopping. Então, primeiramente eu queria pedir para você que quer apoiar o projeto, né? Para a gente continuar mostrando, fazendo mais vídeos, né? Se pudesse se inscrever no canal, curtir os vídeos, comentar, compartilhar aí com os amigos, eu agradeço bastante. Incentiva muito a continuar, né? Então, dando uma olhadinha aqui no Fundos Explorer, né? O fundo tem uma liquidez diária boa, né? 3,3 milhões. O último rendimento foi 0,74, né, centavos. Então, um dividend yield aí de 8,86 nos últimos 12 meses, que é interessante aí, né, para fundo de tijolo tá num valor bom. Patrimônio também tranquilo, 1,5 bilhões. Eu particularmente gosto de fundo com patrimônio acima de 1 bilhão, né? Valor patrimonial, então, 95,10. A mercado hoje está 95,97, né, reais. PVP então é de 101. Então vamos dar uma passada aqui para o relatório gerencial, né? HSI então, gestora do fundo, né? Tem um site deles aí que é interessante olhar então também. Então qual que é o objetivo e a política do fundo, né? O fundo tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital mediante investimento em imóveis ou direitos reais sobre imóveis prontos do segmento shopping centers, através de aquisição para posterior locação, arrendamento, exploração de direitos de superfície ou alienação, inclusive de bens e direitos a eles relacionados. Então a gente vai ver um pouquinho mais adiante que é bem legal dessa gestora a questão da alienação, né? Compra e venda de shoppings, né? Eles são é um ponto bem importante para eles assim e traz um valor para o cotista, né? Então o fundo teve início em 2019 aqui, né? Julho de 19. O ticker dele é o HSML 11. A classificação é um fundo de renda de gestão ativa. Gestor, então, HSI e administrador Santander. Que característica, então, a taxa de administração é 1,05 ao ano, né, sobre o valor de mercado do fundo mais a taxa de escrituração. Isso também é um ponto interessante que alinha com o cotista, né? Se o valor do fundo cai, a taxa de administração diminui, né, a mercado, né? Aqui uma coisa que eu não gosto muito, que é a taxa de performance, né? Tem uma coisa que diferencia esse fundo dos outros pares é que ele tem a taxa de performance, os outros não têm, né? Então seria 20% do que exceder ao benchmark, que é 6% mais IPCA, né? Apesar de ser isso, para mim, um ponto negativo, tem um alinhamento aqui com o cotista, né? Vai ter que primeiro render mais acima disso para cobrar performance, né? Então, incentiva o gestor a buscar fazer a gestão ativa que eles prometem, né? Aqui tem um e-mail do gestor para fazer perguntas, né? Tem um WhatsApp também que é bem interessante. Eu já conversei com a gestora via WhatsApp. Eles respondem muito rápido, é muito bom, né? Vale a pena. Então o valor de mercado, como a gente viu aqui, um pouquinho menos de 1,5 bilhão, patrimonial 1,5 bilhão, né? Liquidez também a gente já viu. Dividendo do mês, referente a julho, né? Número de cotistas então quase chegando a 161 mil cotistas e o número de cotas aqui. Então, os destaques do portfólio, né? Eu estava falando. Controle, isso é um diferencial grande deles, né? Da HSI. É o único feed shopping então, do mercado com posição majoritária em todos os ativos, né? O que isso significa? Significa que a gestora HSI ela consegue editar o caminho do shopping, né? Se ela quiser mudar alguma coisa, ela não precisa de permissão de algum majoritário, né? Ela mesma vai fazer a mudança no shopping, né? Gestão ativa, então, administração exclusiva da Safir, né? Empresa do grupo HSI. Diversificação, portfólio com 7 shoppings em 5 estados, a BL de quase 194 mil metros quadrados, né? Isso que eu falo de tamanho, né? É um fundo que tem tamanho e aguenta vai aguentar melhor o tranco, né? Como foi até durante a pandemia, tudo. Distribuição, então, aqui eles estão falando, né, maior dividend yield corrente
e dos últimos 12 meses entre os seus pares de shopping. Né? Aqui uns comentários do gestor, né, sobre comentários gerais aí, né, sobre corte da taxa de juros, isso vai incentivar, vai aumentar, tende a aumentar o consumo nos shoppings, né? Falando sobre o desempenho do IFIX, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na parte que ele fala do fundo. O HSML, né, por sua vez, acumula retorno ajustado no ano superior ao IFIX, né, com média de segmento atingindo 22,8 versus média comparável de 20,4. A cota atual de mercado, a database relatório, está muito próxima ao VP, condição que a gestão do fundo entende como uma premissa apropriada para realizar novas emissões. Né? Então eles aqui já estão dando uma dica que vão realizar novas emissões. Cabe ressaltar que o fundo possui atualmente lastro em eventual oferta com 2 ativos. Né? Paralelo Uberaba, adquiridos no ano passado via operação de securitização de recebíveis. Né? A gente vai falar um pouco também dessa alavancagem, né? Que o fundo tem. Então esses shoppings já estão performando acima das expectativas, né? E gerando valor aos cotistas. Aqui o aumento do NOI, né? Versus 22, considerando os ativos em conjunto. À medida em que o custo de capital próprio continue caindo, a gestão entende que faz sentido modificar a estrutura de capital, trocando dívida por novas cotas. Além disso, que é o que eles estão entendendo que é melhor emitir novas cotas e pagar as dívidas. Né? Além disso, há ativos em nosso portfólio que possuem demanda comercial para expansão, movimento que usualmente entregam taxas internas de retorno ainda mais atrativas às aquisições. Né? No âmbito operacional, então, o portfólio mantém a performance acima da esperada para o período, com descontos e inadimplência próxima a zero. O resultado operacional de junho foi bem positivo, com o portfólio entregando variação de NOI e vendas de 21% e 10% versus 22%, né? Respectivamente, com todos os shoppings superando a inflação acumulada do período. Então, os destaques são os shoppings de Osasco, Uberaba e Maceió, registrando variação de NOI de mais de 93%, 9,3%, né? Osasco 9,3%, Uberaba 4,2% e Maceió 25%, respectivamente, versus junho de 22%. Em relação às vendas, 4 shoppings do portfólio estão com variação acumulada acima de 2 dígitos, versus 22%. Né? É um aumento de vendas no Osasco 21%, Paralela 15% e Tucuruvi mais 11%. Destaque ainda a variação logística em somaria indexado do GPM, índice que acumula variação negativa nos últimos 12 meses, menos 6,9%. O SSR do fundo foi de 11,8%. Cabe ressaltar que a grande maioria de nossos contratos firmados com os lojistas admitem apenas reajustes positivos de aluguéis. Né? Para baixo não é reajustado, só para cima. Então, eles estão observando uma melhora de performance nos cinemas, né? Nos shoppings do HSML, setor que foi altamente impactado na pandemia e um dos únicos que ainda não havia apresentado plena recuperação. Em junho, o faturamento de cinemas, considerando 100% do portfólio, aumentou 76% versus o mesmo mês de 22%. No Tucuruvi, por exemplo, o aumento foi de 81%. O mês de julho promete ser ainda mais positivo para o setor, reflexo da estreia do filme Barbie e do filme Oppenheimer. Né? Dando andamento à estratégia adotada pela gestão em conjunto com a administradora dos shoppings de tornar os ativos do portfólio como as melhores alternativas de lazer e gastronomia das regiões, assinamos recentemente com operações gastronômicas de destaques como Cucubambu, no Grande Viana, e Pecorino, no metrô Tucuruvi. O sucesso deste movimento já está sendo observado em ambos os ativos em operação. Destaque aqui para o Outback Tucuruvi, que aumentou as vendas 16% versus 22%. Né? Ragazzo Tucuruvi, loja com maiores vendas por metro quadrado da marca. E o Pecorino Grande Viana, que inaugurou em março deste ano e já aparece entre as maiores operações gastronômicas do ativo. Cabe ressaltar ainda que a estratégia se mostrou bem sucedida no Osasco, que apresenta até então um NOI acumulado de 89% versus 2019, né? Período antes da entrada das principais operações. Diante da performance dos ativos acima da esperada, a gestão aumentou neste mês o guidance, né, de distribuição para os próximos 6 meses, para valores entre 72 e 74 centavos por cota. Né? Então, um aumento de guidance aí vai aumentar o dividendo. Que eles estão agradecendo a leitura. Vamos seguir então. Né? Aqui um pouco do resultado. Né? Receita imobiliária, financeira, despesas. Né? Aqui
aqui o resultado por cota de 75 centavos. E o que foi distribuído 7,4, tendo um pouquinho de reserva aqui. De boa, tranquilo. Despesa financeira, com alavancagem que a gente vai ver mais adiante. Então, aqui eles estão falando, o resultado do fundo foi de 75 e a distribuição 7,4. Né? O fundo terminou o mês com um acumulado, então o fundo tem 55 centavos ainda acumulado para distribuir para os cotistas. Aqui é uma projeção de rendimentos, né? Até julho, então, eles vêm com 7,4. Aqui eles estão projetando um guidance de 7,2 a 7,4, né? Bem, parece uma estabilidade, que vai ter uma estabilidade. Então, pessoal, vou aproveitar para pedir para você, se você gosta de acompanhar os estudos aqui comigo, eu vou trazer mais estudos. Eu preciso apenas que você dê um apoio aí para a gente no canal, né? Se inscreva e curta o vídeo. Isso incentiva muito a gente a continuar, né? Fazendo esse trabalho. Se você está gostando dos estudos aí, então dá esse apoio aí. Aqui falando um pouco de rentabilidade versus CDI, né? A gente vê aqui 290% CDI, bem legal. Né? Julho 1,8, dividend yield anualizado 9,8, bem legal, né? CDI 0,9 e tal. Julho 193% CDI, 350 aqui, uma boa rentabilidade, né? Últimos 12 meses 290%, né? A explicação aqui que eles dão, rentabilidade calculada através do método de cota ajustada, reinvestindo no próprio fundo, né, os rendimentos. Então a liquidez a gente já viu que é uma liquidez boa, né? 3,3 milhões. Aqui a liquidez pegando outros vários meses aqui, né? A gente vê que sempre tem uma boa liquidez. O pior mês aqui foi em fevereiro, que é menor, né? 0,8 e tal, por dia, uma média, né? Então, aqui a gente vê a composição da carteira, imóveis, renda fixa, outros, né? Securitização, que a gente vai ver, que é a dívida, né? Uma alavancagem. Aqui que eu queria dar uma olhada melhor, o fundo ele se alavancou um pouco para comprar alguns imóveis, né? Então ele tem quase 36% de dívida. Isso acabou causando um pouco de uma baixa assim na cotação, né? O pessoal ficou com um pouco de medo dessa dívida aí do fundo. Então ele precisou de captar esse dinheiro para comprar esses imóveis aqui, né? O Shopping Paralelo, o Uberaba. Mas a gente vê que as taxas não são muito pesadas, né? CDI mais 2,80, mais aqui mais 1,80, 2,70, 2,70. Aqui IPCA, né? Numa média aqui é 58% IPCA mais 7, 14, aqui 42% CDI mais 2,64. Não é uma dívida tão alta, né? Mas tem que sempre abrir o olho para isso aqui, né? Se enfiar demais, se botar dívida demais, a gente já não perde um pouco do interesse, né? Aqui a gente já viu isso aqui mais em cima. KPIs, né? Tem um pouquinho de informação interessante aqui. Os dados apresentados nessa sessão correspondem a informações dos resultados dos empreendimentos até o mês de junho de 23, os quais são refletidos no fundo até o mês de julho de 23. Então, vendas em nós cresceram 10% e 21%, respectivamente, em relação ao mesmo mês de 22. E mais 12% e mais 16% no acumulado do ano. Os destaques então foram Osasco, Uberaba, Pátio Maceió. Mas eles estão repetindo essa informação, né? Aqui tem uma informação melhor aqui. O valor do NOI médio próprio por metro quadrado do portfólio em junho foi de R$101, o que representa uma rentabilidade sobre o valor de aquisição dos ativos do portfólio de 0,9 ao mês ou 11,2 ao ano, né? NOI Fee Share percentual dos ativos. O custo de ocupação está em níveis usuais saudáveis para a indústria, apresentando em julho percentual de 9,3. Aqui tem mais embaixo, tem uma amostragem melhor disso. Então aqui a diferença, aqui é melhor de olhar.
Aqui tá o quadro das vendas de aumento de 22 em relação a 23, né? Então, janeiro aumentou 23%, fevereiro 15, março 12, abril 6, aqui maio 5, junho 23, né? Isso é aumento das vendas no shopping em relação a 22, né? Acumulado do ano a gente vê então 11%. Aqui o NOI, né, aumentando 22 de janeiro, 20 de fevereiro, 16 de março, 9 de abril, 12 de maio, 21 de junho e no acumulado do ano 17%. Né? Aqui é bem interessante, é o custo de ocupação, né? Quanto que está custando pro lojista, né? Então é legal aqui, ó. Custo de ocupação. Custo total do lojista, aluguel, condomínio, fundo de promoção e propaganda, dividido pelas vendas do mês, né? Então isso o cotista tá saindo menos aqui pro lojista pagar o aluguel, né? Ele está conseguindo vender mais e esse custo está caindo. Já chegou aqui a estar em quase 12%, né? Agora está em 9,3%. Isso favorece que o lojista consiga trabalhar melhor e tenha mais lojistas, né, alugando no shopping, né? Isso é bem interessante, esse gráfico aqui deles é legal. Aqui na inadimplência, né? A inadimplência aqui chegou em janeiro de 23, 7,7 e agora está em 0,05 aqui, 0,7 e os descontos também, né? O desconto vinha sempre tendo que dar desconto, né? O fundo dando desconto agora já está em quase bem baixo o desconto, né? Taxa de ocupação aqui então, uma leve diminuída aqui, né? Dezembro de 22 chegou a quase 96%, agora está em 94,5%. É uma taxa tranquila, né? Aqui é a composição da receita, né? Esse AMM aqui é aluguel mínimo, né? Esse aqui é o aluguel mínimo que o lojista paga. Então, a composição da receita é 66% maior, né? Estacionamento 17%, que compõe bem a receita. Estacionamento. Aqui é marketing. Taxa de marketing. O MM é marketing. Mall e mídia é marketing, né? E eu ali alugar percentual acima do mínimo, né? Que está em 4%. Aqui é a composição do NOI, né? A maior parte é SMT, que é o metrô Tucuruvi, né? Daí temos aqui os outros shopping do fundo, que é o... Eles colocaram essas siglas aqui, né? Então, o metrô Tucuruvi, o Pátio Maceió, o Osasco, o Granja Viana e o Via Verde, né? Tem o Paralela também e o Uberaba. Então, essa é a composição do NOI do fundo. Tipologia, então, por ABL, né, das lojas. A maior parte é âncoras, né? Lojas âncoras, 66%, lojas maiores, né? Aqui tem as mega lojas, que são maiores ainda, e tem as âncoras, geralmente é lojas Renner, essas, né? Que tem um espaço maior dentro do... Que é o que às vezes também atrai as pessoas para ir no shopping, né? Vou lá, tem uma Renner, né? Daí 66% é âncora, satélite 25%, né? Mega loja 9%. Composição das vendas, então, né? A gente tem aqui maior parte o SPM, que é o Shopping Pátio Maceió, né? E daí o restante dos outros shopping compondo. A gente vê que tem uma boa diversificação, né? Tanto nas vendas, né? Isso, composição do NOI também. Isso é legal que protege, dá uma proteção para o fundo, né? Aqui é o portfólio. Então a gente tem, que compõe o portfólio do fundo, o Pátio Maceió, né? Que é a maior área bruta alocável, né? Que é a BL. Quase 44 mil metros quadrados. Em seguida vem Granja Viana, 30 mil metros quadrados. Osasco, Via Verde. Daí metrô Tucuruvi, o Paralela e o Uberaba. Na verdade o Paralela está aqui. É que em relação à participação, né? Como o fundo tem 100% aqui, acaba que fica mais. Ó. A BL própria aqui que a gente tem que levar em consideração. Aí por isso que está nessa ordem aqui, né? O fundo não tem 100%. O fundo tem 100% do Maceió, né? Mas do Granja Viana já tem 51%. Então a BL vai ser metade do shopping, né? O fundo aqui, por exemplo, vai ter 159 lojas, né?
aqui 143 vagas, aqui tem as vagas de estacionamento, mas aqui a gente tem que ver, né? Nesse tem 100%, nesse tem 51%, nesse 58,8%, aqui 96,7%, o metrô Tucuruvi 100%, Paralela 51%, Uberaba 100%. Então, como eles falaram, né? Sempre eles têm no mínimo 50% mais um, né? Para poder ser o controlador do shopping. Isso é uma coisa que bem importante. Muitos fundos não têm essa maioria, né? Isso acaba afetando algumas decisões aí, né? Então é onde que fica aqui os shoppings, né? Aqui embaixo tem mais a direitinho aqui para fazer uma visita 360, bem legal de fazer isso aqui, conhecer mesmo o shopping. Então vamos dar uma olhadinha aqui para encerrar, para não ficar muito longo o nosso vídeo. Dá uma olhadinha na carteira então do fundo, onde é que fica esses shoppings, né? Então, Shopping Pátio Maceió, Maceió, Alagoas, né? É o único shopping então da parte alta da cidade, região do bairro Tabuleiro dos Martins, Maceió, Alagoas. Então, em junho de 23, as vendas totais de 100% ativos somaram 56,6 milhões, representando um aumento de 12% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Já o NOI cresceu 25% comparado ao mesmo período de 22. Então, a participação do fundo 100%, a BL total em quase 44 mil metros quadrados, 143 lojas, 2.058 vagas de estacionamento, e a operadora então é a Safir, né? Aqui é uma foto do fundo, do shopping. Tudo isso aqui é o shopping, né? Passando aqui então para o Shopping Granja Viana, quilômetro 23,5, a rodovia Raposo Tavares, né? Em São Paulo. Em junho de 23, então, as vendas totais de 100% ativos somaram 33,5 milhões, representando variação de 10% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Já o NOI cresceu 13% comparado ao mesmo período de 22. Então o fundo tem 51% desse shopping, né? A BL total de 30.377 metros quadrados, 159 lojas, 1.300 vagas de estacionamento, e a operadora também é a Safir, né? Que destaque 5 salas de cinemas da rede Cinemark e 2 salas com tecnologia 3D, né? Essa aqui é então uma foto do shopping aqui, né? O Granja Viana. Aqui o shopping, Super Shopping Osasco, né? Em São Paulo também. É legal que tem alguns shoppings em São Paulo, né? Que é a maior cidade do país, né? Em junho de 23, então, as vendas totais 100% ativos somaram 31,9 milhões, apresentando um aumento de 16% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Já o NOI teve variação de 93% comparado ao mesmo período de 22. Cabe ressaltar que houve em junho uma receita não recorrente no valor de 211 mil. De qualquer maneira, eliminando tal efeito, a variação ainda seria de 74% vezes 22, demonstrando boa performance operacional do ativo. O fundo tem então 58,8% de participação. O shopping tem uma área bruta alocável então de quase 18 mil metros quadrados, 131 lojas, 2.800 vagas de estacionamento. A operadora também é a Safir, né? Como o fundo tem mais maioria aqui, né? É o controlador do shopping, ele sempre coloca a empresa deles, que é a Safir, para comandar esse shopping, né? Então ele é interligado ao Power Center Osasco, que possui mais de 70 mil metros quadrados de ABL. Eu não conheço aqui a região, quem conhecer e puder comentar, falar um pouco. Eu até pediria para quem for da região de Osasco, região aqui da Raposo Tavares, morar perto, né, Maceió, puder comentar um pouco sobre os shoppings aí, vai agregar bastante aí para nós, né, que a gente não é da região. Quando tiver algum aqui perto da minha região, eu vou dar minha opinião detalhada aqui. Aqui também, quem mora perto do metrô Tucuruvi, puder dar uma opinião. Em junho de 23, então, as vendas totais de 100% ativos somaram 43,4 milhões, representando um aumento de 8% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Já o NOI cresceu 10% comparado ao mesmo período de 22. Então, apesar do fluxo do metrô ainda baixo do período pré-pandemia, já estamos observando no mês a mês uma melhora consistente operacional em relação ao ano anterior, já sem efeito da pandemia. Em paralelo, a gestão continua investindo na consolidação do metrô Tucuruvi como a melhor alternativa de lazer e gastronomia da região, incluindo novas operações que buscam aumentar o fluxo do público de passeio e ticket médio de compras do empreendimento.
Um exemplo recente foi a assinatura de contrato em maio com a rede de restaurantes Pecorino. A inauguração da loja é prevista para o final do ano. Então o fundo tem 100% desse shopping, uma BL aí de quase 33 mil metros quadrados, 221 lojas, 2.178 vagas de estacionamento, operadora Safir. Destaque então a integração com o terminal, três terminais rodoviários e a estação do metrô Tucuruvi. Então o fluxo de pessoas é 1,5 milhão mês. Isso é para shopping, é bem interessante esse fluxo aí. Aqui um shopping em Rio Branco, no Acre, né? Que é complicado da gente conhecer pessoalmente, mas se tiver alguém que inscrito no canal aí que puder dar uma comentada, a gente agradece. Em junho de 23, então, as vendas totais 100% ativos somaram 31,8 milhões, representando um aumento de 7% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Já o NOI cresceu 10% comparado ao mesmo período de 22. Então é o único shopping do estado do Acre, né? Isso é um destaque bem importante. Para quem no Acre quiser no shopping, tem que ir no Via Verde, que é bem legal, né? Pela foto aqui. O fundo então tem 96,7% participação no shopping, né? Controlador também. A BL, área bruta alocável, então 28.576 metros quadrados, 100 lojas, 1.200 vagas de estacionamento, operador Safir. Controle total do fundo para tomar as decisões, né? Então aqui o Shopping Paralela, em Salvador, na Bahia, né? Então, em junho de 23, as vendas totais do 100% do ativo somaram 50,7 milhões, representando um aumento de 12% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Já o NOI cresceu 12% comparado ao mesmo período de 22. Então, a gente vê que as vendas e o NOI estão crescendo bem, né? Participação do fundo, então, 51%. A BL, 57.800 metros quadrados. 258 lojas, um shopping bem grandão em lojas, né? Número de vagas de estacionamento 2.150. Operadora é Safir, né? Então o shopping tem uma integração direta via passarela com a linha 2, estação metrô Tamburugui e BTS Universidade Unime, Cogna, né? Da Cogna, né? Então um destaque que eles colocaram aqui nesse paralelo, no shopping paralelo. Então passando aqui para o Uberaba, né? Vamos finalizar para não ficar grande demais. Tá, no fim é o último. Shopping Uberaba, então, Uberaba, Minas Gerais. Em junho de 23, as vendas totais de 100% do ativo somaram 38 milhões, representando um aumento de 12% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Já o NOI cresceu 42% comparado ao mesmo período de 22. A gente vê que tem crescimento em todos os shoppings, né? Cabe ressaltar, então, que o ativo adquirido em junho do ano passado é dominante na cidade de Uberaba, e obteve ganhos imediatos de escala ao integrar ao portfólio do FII. Ao passar para o FII, ele aumentou, né? Ganhos imediatos, isso. Margem NOI média de 23 alcançou cerca de 92% versus 80% pré-aquisição. Além disso, a expectativa é que haja também ganhos na comercialização de lojas, já que a Safir, administradora dos ativos do HSI Malls, tem alta capacidade de acessar marcas de renome nacional, que cada vez mais vem demonstrando interesse em ocupar o shopping, né? Então, isso o shopping comprou toda a operação e já colocou a Safir. E a Safir, por administrar muitos shoppings, ela tem o contato com as marcas grandes, né? Com as grandonas, Renner e algumas outras, né? E isso acaba favorecendo que traga para o shopping essas marcas, né? Então o fundo tem a participação 100% no shopping, né? É dono do shopping totalmente. A BL total 25.111 metros quadrados. Número de lojas 188, vaga de estacionamento 1.190. Aqui pode ser que tenha uma oportunidade de aumentar, né, esse shopping. Então é o shopping dominante da cidade e da região de Uberaba, né? Que se tiver alguém da região de Uberaba aí puder comentar sobre o shopping, agradecemos bastante. Então seria isso aí, pessoal. Quem pudesse se inscrever aí no canal, comentar, curtir, compartilhar vídeo, a gente agradece bastante que a gente está iniciando de uma forma firme esse canal agora para ele deslanchar e a gente poder trazer sempre bons conteúdos para vocês, né? Se você estiver gostando e quiser apoiar, a gente apoia aí que daí a gente vai cada vez conseguir trazer mais vídeos aí.
Valeu, até a próxima.